Plano Nacional de Educação, PNE, Campanha Nacional pelo Direito à Educação. No dia 25 de junho de 2014, na forma da Lei 13.005, a presidenta Dilma Rousseff sancionou sem vetos o Plano Nacional de Educação. As conquistas do texto final, inegavelmente maiores do que as da versão original, se devem à influência da sociedade civil, em especial da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que atuou de maneira incansável para melhorar o texto da lei. Esteve sempre presente nos momentos de tramitação do plano no Congresso Nacional. Trabalhou com todos os partidos e buscou negociar com o Ministério da Educação. Percorreu o país inteiro debatendo o PNE, assumindo um protagonismo que fez dela a principal fonte da imprensa brasileira sobre o assunto. Mas, para entender melhor por que o PNE representa um grande e importante passo para o país, é preciso voltar ao começo desta caminhada. Em 1988, a Constituição Federal, por meio do artigo 214, exigiu a formulação de planos nacionais de educação. Uma lei que determina metas para cada 10 anos. Portanto, uma política de Estado e não um programa restrito a um governo. No primeiro PNE, poucos avanços foram alcançados por causa da falta de controle social na implementação da lei, da menor participação da sociedade em sua elaboração e por conta dos vetos do ex-presidente FHC, mantidos pelo ex-presidente Lula. No começo de 2010, foi realizada a Conferência Nacional de Educação. A CONAE aprovou um documento que deveria apoiar a construção do segundo plano e foi antecedida por etapas estaduais. A conferência teve a participação ativa da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que integrou a comissão organizadora e contou com uma das mais fortes delegações. A realização de conferências é uma das bandeiras da campanha desde 2003. No final do mesmo ano, o Poder Executivo apresentou sua versão para o Plano Nacional de Educação. A campanha recebeu o texto de uma jornalista na noite anterior à solenidade marcada pelo governo para a divulgação de sua proposta para o novo PNE. Durante a madrugada, ele foi analisado pela equipe, que escreveu um posicionamento público, enviado à imprensa no final da manhã seguinte. Assim, no dia 15, logo após a reunião com o presidente Lula e o então ministro Fernando Haddad, inúmeras matérias traziam críticas ao texto. Os questionamentos eram pautados pela argumentação da campanha enviada no começo do dia e que mostrava que o plano não respeitava as deliberações da CONAE. As ações continuaram no começo de 2011. Durante o recesso parlamentar, a campanha arregaçou as mangas. O intenso trabalho deste período criou o movimento PNE pra Valer, planejado e coordenado pela campanha. Representando inúmeras organizações, a campanha assumiu o protagonismo das mudanças e, em fevereiro, distribuiu um CD com 117 emendas que demonstravam as fragilidades do projeto de lei do governo. A partir delas, deputados de diversos partidos redigiram outras. Ao todo, mais de 2.900 emendas foram produzidas entre fevereiro e junho. Quando o primeiro relatório substitutivo foi publicado, a campanha, novamente, em questão de horas, apresentou outras 34 emendas que, mais uma vez, foram acatadas por parlamentares da situação e oposição. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação foi criada em 1999. Sua missão é colaborar para que todo brasileiro tenha acesso à educação pública de qualidade. Trata-se de uma organização com mais de 200 entidades e movimentos da sociedade civil. É dirigida por um comitê nacional formado por instituições de destaque na área. Uma rede que participou ativamente da aprovação de leis e políticas públicas, como a Lei das Cotas, a defesa do Piso Nacional do Magistério, destinação de 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a educação, de 75% dos royalties do petróleo e de 10% do PIB para as políticas educacionais. Também formulou o mecanismo do custo aluno-qualidade inicial.
Por sua atuação no processo de criação do Fundeb, a campanha recebeu da Câmara dos Deputados, em nome do Congresso Nacional, o Prêmio Darcy Ribeiro em 2007. Foi quando começou a pensar em seu próximo foco, o PNE. Os resultados bem-sucedidos são amparados por uma argumentação técnica detalhada e mais aprofundada do que a do governo federal, além da capacidade de mobilização social e da mídia. Também se dedica a articular com outros segmentos da sociedade e formar atores sociais multiplicadores, construindo assim uma teia de atividades espalhada por todo o país. No caso do PNE, a participação dos comitês regionais foi fundamental na luta para vencer um dos principais desafios desta jornada: garantir um patamar de investimento equivalente a 10% do produto interno bruto para o financiamento da educação. No Ceará, por exemplo, seminários e debates ajudaram a coordenação nacional a aprimorar o trabalho argumentativo e pressionar parlamentares. Eu falo aqui em nome também da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, uma entidade que congrega cerca de 200 entidades com pés em pelo menos 20 estados brasileiros. É este esforço, é esta militância nacional que o Ceará hoje se responsabiliza por representar. Nossa principal bandeira de reivindicações é o cumprimento das deliberações da Conferência Nacional de Educação expressas no seu documento final. É esta a bandeira importante do movimento PNE para valer. E nós o fazemos pelo entendimento que ele é uma abrangente construção democrática que tem ao mesmo tempo o tamanho da geografia do Brasil e tem também a capilaridade de todos os segmentos sociais. Conforme diagnóstico frágil do governo, 7% do PIB seria suficiente para o PNE. Porém, com isso, só seria possível expandir as matrículas. Já uma nota técnica da campanha, divulgada em agosto de 2011, mostrou que para conseguir atender mais alunos e, ao mesmo tempo, melhorar o padrão de qualidade das escolas, seria necessário um financiamento maior. Nenhum cálculo sério, cuidadoso, de quanto custa o PNE alcança um patamar inferior a 10% do PIB. E é 10% do PIB de investimento público na escola pública. Esse é o cálculo que qualquer estudo cuidadoso gera como resultado. Nós entendemos, e aí nós avançamos também nesse sentido, que mais recursos para a educação hoje possibilitam, inclusive, uma melhor gestão dos processos educacionais. Em maio de 2012, a campanha colocou em prática toda a sua capacidade de mobilização para garantir que o novo PNE fosse aprovado em sua primeira etapa na Câmara. Era ainda o início da votação na Câmara dos Deputados e, durante 2 dias, o movimento PNE para valer promoveu seu mais forte tuitaço. A estratégia, somada a outras ações que aproveitam o amplo relacionamento da rede, como grupos de e-mails e cartas abertas, foi bem-sucedida e fundamental para que o dia 26 de junho de 2012 se tornasse um marco para a educação brasileira. Nesse momento, coloco em votação o texto que foi motivo de convergência desta comissão e do governo, que diz ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do produto interno bruto do país no 5º ano de vigência desta lei e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. O movimento... A Meta 20, que destina 10% do PIB para o financiamento do ensino público, foi aprovada por unanimidade pela Comissão Especial do Plano Nacional de Educação da Câmara dos Deputados. Depois desta conquista histórica, o texto da lei seguiu para o Senado e, de novo, a campanha entrou em ação. Em uma das atividades, mais de 100 representantes da rede fizeram um arrastão de porta em porta,
integrantes de 25 comitês estaduais visitaram gabinetes para entregar uma carta com demandas referentes ao PNE. O documento acabou sendo lido no plenário pelo senador Paulo Paim, que destacou a meta de financiamento público para a educação pública. A rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, composta por mais de 200 entidades, distribuídas em todo o Brasil, reunida em seu 9º encontro nacional, dedicado a problematizar a educação e a ação política no Brasil de hoje, perspectivas para a incidência da sociedade civil, solicita seu compromisso, no caso o nosso compromisso, na aprovação do Plano Nacional de Educação com celeridade, sem qualquer prejuízo às conquistas estabelecidas pela sociedade civil na Câmara dos Deputados. Mesmo com todo o esforço, o texto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado vetou um ponto importante relacionado ao custo aluno-qualidade inicial. O dinheiro público também financiaria a educação privada, infelizmente. O mecanismo do custo aluno-qualidade inicial exige complementação da União, na ordem de 46 bilhões de reais, e foi exatamente isso que o senador Vital do Rego retirou do seu relatório e os demais senadores concordaram. A incidência pela inclusão do custo aluno-qualidade inicial do PNE foi uma decisão estratégica tomada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Era um dos principais pontos do planejamento de 2007. Desde 2002, a rede realiza grupos de trabalho, oficinas, debates e estudos sobre o mecanismo. Para chegar ao cálculo final, foi necessário entender que tipo de escola garante um ensino público com padrão mínimo de qualidade. É preciso professores bem remunerados, com plano de carreira e formação continuada, número adequado de estudantes por sala de aula. Também são necessários laboratórios de informática e de ciências, bibliotecas com acervo de referência e literatura. O CAQI, criado pela campanha, expressa um direito de estudantes e educadores e organiza o orçamento da educação de maneira mais justa e afeita ao controle social. A importância de usar o custo aluno-qualidade inicial como parâmetro para o financiamento da educação básica foi reconhecida pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado e voltou para o texto da lei em novembro de 2013. Mesmo assim, em dezembro, por pressão do Palácio do Planalto, o CAQI foi praticamente retirado do documento. Depois de aprovado pelo Senado, o projeto do novo PNE voltou para a Câmara dos Deputados e no começo de junho de 2014, após incansável trabalho da campanha, a votação dos destaques foi concluída com o CAQI reincorporado e servindo como parâmetro para o financiamento do ensino público. Mais uma vitória da campanha. Palavra Daniel Cara, Campanha Nacional pelo Direito à Educação. E como é bom estar na Câmara dos Deputados, porque no Senado Federal isso seria impossível e é importante ouvir a voz da sociedade na questão do Plano Nacional de Educação. Bom, eu queria trazer aqui a posição da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Defende integralmente e unanimemente a posição de que o texto de Plano Nacional de Educação, que está mais próximo do interesse da sociedade civil, o que é possível agora, é o texto da Câmara dos Deputados. Então, a gente não abre mão de nenhum aspecto constante do texto da Câmara dos Deputados. É que o custo aluno-qualidade inicial é a única alternativa que nós temos para fazer com que, e a complementação da União, para fazer com que daqui a 10 anos toda a responsabilidade pela educação básica não seja de estados e municípios. Quero deixar claro para os deputados que o cenário que é posto é o seguinte: se o custo aluno-qualidade inicial e o custo aluno-qualidade forem implementados tal como o projeto do Senado,
toda a responsabilidade pela qualidade da educação básica vai recair sobre prefeitos e governadores. Prefeitos e governadores que não têm a capacidade financeira de dar conta das necessidades da educação básica. A Constituição, no artigo 211, parágrafo 1º, vai dizer que é a obrigação da União, do governo federal, portanto, colaborar técnica e financeiramente com estados e municípios para a garantia de um padrão mínimo de qualidade. Isso nunca foi feito no Brasil, não só por esse governo, mas também pelos governos que o antecederam até 1988. Então eu quero deixar claro que a reivindicação dos estudantes aqui não é simplesmente do movimento estudantil, mas é de todo o movimento educacional brasileiro. É de todo o movimento educacional brasileiro e a cada vez e a cada dia que passa, cada vez mais, já concluindo, deputado, é a reivindicação da sociedade brasileira. Então os deputados eles têm que ter clareza da demanda que a sociedade está trazendo para essa casa. Muito obrigado. Essa conquista foi validada e acompanhada de perto pela mídia, reconhecida pelos movimentos sociais e comemorada por todos os brasileiros. Passados, então, 4 anos, é importante destacar que agora, depois da aprovação e da sanção do PNE, nós conquistamos o CAC, o custo aluno qualidade, os 10% do PIB, os royalties para a educação, 75% para a educação, 25% para a saúde. Finalmente, no dia 25 de junho de 2014, o PNE foi sancionado sem vetos pela Presidenta da República. O documento de 80 páginas, que levou quase 4 anos para chegar à sua versão final, estabelece 20 metas e estratégias para os próximos 10 anos e propõe um novo futuro para a educação brasileira. O PNE vai dar conta disso tudo? Não. Eu não acho que em 10 anos a gente vai resolver o problema, mesmo com todas as metas cumpridas. Mas a gente pelo menos se aproxima muito dos países que têm uma educação com maior qualidade, mesmo aqui na nossa região, como Chile, Argentina e Uruguai. Então a gente vai dar um passo. Esse passo vai ser muito importante. No dia 12 de agosto de 2015, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, em nome do Congresso Nacional, concedeu o prêmio Darcy Ribeiro a Daniel Cara, coordenador-geral da campanha. Foi um reconhecimento ao trabalho de incidência da campanha nacional pelo direito à educação, na construção do Plano Nacional de Educação, na destinação dos royalties do petróleo e de metade do Fundo Social do Pré-Sal para a área e na inclusão do Custo Aluno Qualidade Inicial, CAQI, e do Custo Aluno Qualidade, CAC, no PNE.